Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Sala de Espera. Aqui vamos falar de assuntos de interesse das mães atípicas enquanto você espera seu filho ou filha na terapia. Meu nome é Lídia e o tema de hoje é as dificuldades de reconhecer emoções dos pacientes autistas. Olá, chegamos hoje no nosso 8º episódio e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as emoções, né, e a percepção das emoções pelos pacientes que estão dentro do espectro autista. As crianças, né, dentro do espectro autista, elas têm maior dificuldade de reconhecimento de emoções, e isso gera essa dificuldade da socialização, né? Então, se eu não entendo o que as pessoas estão sentindo, o que o outro está sentindo, eu tenho dificuldade de lidar com isso. Então, isso é algo que é muito comumente, né, muito comumente acontece, é um dos critérios diagnósticos, inclusive, do transtorno do espectro autista. Então a gente vai ter o déficit na comunicação não verbal. O que é isso, né? A comunicação não verbal é tudo que não é falado. Então a gente está falando de contato visual, a gente está falando de gestos, a gente está falando de percepções de entrelinhas, de reparar, né, coisas não ditas, digamos, expressões faciais. Então, assim, tudo isso está dentro da comunicação não verbal. E o paciente autista, ele tem dificuldade de compreender isso. A gente entende que essa dificuldade, ela acaba gerando outras dificuldades, né, principalmente relacionada com a questão da socialização. A criança autista, por exemplo, ela é uma criança que ela vai ter mais dificuldade de entender sabe quando o pai faz uma cara de reprovação sem falar uma palavra? Muitas vezes a criança autista não vai entender o significado daquela expressão, né? Então ela precisa, para ela, é importante que isso seja dito, né? De forma objetiva. Da mesma forma que pode não entender o não, né? De aquele não que o pai não precisa falar, né? Apenas através de gestos ou expressão, também é difícil de entender. São crianças que talvez não entendam quando elas magoem outras pessoas, né, ou falem algo né, que não deveria ser dito, ou enfim, que machucou alguém. Então não consegue entender, né, essa questão emocional. Né? A gente tem N emoções, então isso é um trabalho que é feito, né, ao longo da terapia para ajudar essas crianças no reconhecimento das emoções. Então, isso é algo muito importante. Os pais podem fazer isso em casa também para ajudar a criança, através, né, de tem N recursos, né? A gente vai ver um jogo que pode ajudar nesse sentido, mas a ideia é fazer com que a criança aprenda, né? Ela vai entender melhor através da repetição, já que não é algo que é natural para ela. Então a gente vai precisar, através da repetição, fazer com que ela aprenda essas diferentes emoções. A dificuldade de leitura do contexto social prejudica muito as crianças e adolescentes no momento de tentar criar e manter, né, relações sociais com outras pessoas. Então, é muito difícil realmente a gente conseguir manter, né, uma conversa com pessoas novas ou com os amigos quando a gente não entende o que aquele meio espera, o que o meio, né, quando a gente diz espera, qual o momento de falar, qual o momento de ouvir, o momento de encerrar a conversa. Muitas vezes, né, isso é algo que os pais falam bastante, né, que as crianças do espectro autista, elas costumam rir muito alto, né, se expressar de forma diferente. Então elas não conseguem entender muitas vezes que o meio onde elas estão naquele momento não caberia isso. Então muitas vezes é visto com certa estranheza e tal. E as crianças acabam não percebendo isso. Essa dificuldade, né, de manter as relações acontece também porque são crianças que têm maior dificuldade de entender ironias, entender piadas, o duplo sentido, tem dificuldade de abstrair, então acaba entendendo, né, as informações como algo muito objetivo, muito concreto, né? Não consegue entender muitas vezes uma figura de linguagem ou alguma analogia, enfim. Tudo isso faz com que dificulte, né, a questão social e as outras pessoas acabam gerando, né, tendo uma certa estranheza ou taxando essa criança, né, por essa dificuldade que ela tem, sendo que isso, né, tá dentro do espectro, é uma das alterações, né, uma das dificuldades que as crianças dentro do espectro autista apresentam. A gente entende, né, quando a gente fala sobre o neurodesenvolvimento da criança, tem uma fase do desenvolvimento onde a criança começa a fazer brincadeiras simbólicas, que a gente chama, né? Então, o que é brincadeira simbólica? Fingir que tá falando no telefone, fingir que tá fazendo comidinha, imitar, né, alguma profissão,
alguma pessoa que a criança conheça, de forma simbólica. Isso para o paciente autista é mais difícil. Primeiramente, porque existe um desinteresse, né? Então a criança autista ela não tem tanto interesse no outro, né? Nos pares, então ela acaba por não adquirir essa habilidade. É, e para ela não faz muito sentido, justamente por não ser algo tão objetivo, não é algo tão palpável ou concreto. Então as crianças, né, têm mais dificuldade de abstração de fazer essas brincadeiras simbólicas. Quando fazem, às vezes é uma brincadeira soa um pouquinho diferente, né, das outras crianças, porque não tem tanta qualidade que a gente chama, né? Quando a gente fala qualidade, a gente tá falando de o tipo, né, de brincadeira, ou o tipo de imitação e de faz de conta, não é adequado àquela idade do desenvolvimento. Então, por conta dessas dificuldades, né, na reciprocidade social, os pais e mães acabam se encontrando em alguns apuros, assim, principalmente relacionado a essa questão emocional. É muito importante que as crianças, tanto típicas quanto atípicas, aprendam as emoções, né? A gente precisa que a criança entenda o que ela está sentindo para que ela possa comunicar isso melhor e a gente possa, né, lidar, né, dessa forma. Então, perguntar, né, conversar com as crianças sobre os seus sentimentos, isso tem uma importância muito grande. Com a criança autista vai ser um desafio, né, um pouco maior, justamente porque ela tem dificuldade no reconhecimento das emoções. Então, para isso, a gente precisa treiná-las. Tanto na terapia, a terapia é um momento, né, que as crianças aprendem muito sobre emoções. Então, de forma lúdica, né, o profissional ele tem a forma de ensinar isso. Mas em casa, vocês pais também podem, né, ajudar essa criança nesse sentido. Então, hoje eu trouxe um brinquedo chamado Como Me Sinto. Eu ainda não abri, vou abrir aqui com vocês. E o que tá aqui na capa, né? Um ursinho atencioso que ajuda os pequenos a conversar sobre sentimentos. 12 fichas ilustradas para nomear e reproduzir as expressões de diversos estados emocionais de maneira lúdica e criativa. Então, assim, a ideia é usar esses tipos de ferramenta, de artifício, para conseguir estimular a criança, né, a aprender, a entender um pouquinho melhor. E muitos pais, inclusive, usam desses tipos de jogos, às vezes cartas, né, existem baralhos de sentimentos, para que a criança use do próprio jogo, do próprio brinquedo, para comunicar a sua emoção. Porque às vezes algumas crianças não conseguem nem transmitir, né, apesar de entender, né, a emoção, ela não consegue transmitir isso por N questões, né, mas dentro do espectro, né, a gente também tem muitas vezes uma dificuldade na expressão mesmo, né, na expressão facial, são crianças que podem gesticular menos, né, então a gente usa desses artifícios, né, para ajudar as crianças. Muitos pais usam, inclusive, da tecnologia para isso, né, tem crianças que usam aplicativos, enfim, jogos onde também tem as carinhas, onde ela identifica as emoções de forma mais fácil e com isso consegue comunicar para a família, na escola, enfim. Mas a gente vai abrir esse joguinho e vamos ver como é que ele funciona. Aqui diz que tem um tabuleiro, que é o ursinho, 24 peças e as 12 fichas, né, de sentimento. Eu acho muito interessante, né, que ele traz aqui. As crianças estão formando a maturidade para entender sobre os sentimentos e costumam ter dificuldade em lidar com eles. O Como Me Sinto ajuda a nomear 12 sentimentos e emoções: felicidade, medo, tristeza, vergonha, raiva, amor, nojo, ciúmes, ansiedade, animação, saudade e frustração, e a reproduzir as expressões de um ursinho muito atencioso. Um recurso que ajudará a ter conversas de apoio com seu filho sobre seus sentimentos e também de outras pessoas. A marca é Babebi, também não conhecia, não tinha ainda me aventurado nesse mundo dos brinquedos. Mas aparentemente existem muitos e muitas marcas também que fazem esse tipo de brinquedo. Vamos lá. Gente, tá. Perdão, faltou um aqui. Olha, faz tempo que eu não abro um brinquedo, viu? Então, aqui veio o manual. E muito interessante, porque além de ensinar para as crianças, vai ensinar até muitos pais. Essa questão de emoções nem sempre é fácil, né? Se a gente perguntar para a maioria dos adultos, né, o que é felicidade, o que é amor, o que é raiva, isso pode ser uma pergunta
fácil, mas ao mesmo tempo é uma pergunta difícil de, uma resposta difícil de ser elaborada, né? Porque muitas vezes nem nós adultos temos muito claramente, né, o significado das emoções. E isso por N motivos, né? A gente tá falando aí, né, as mães, né, são de uma geração onde não se falava tanto em saúde mental, a terapia não era algo, enfim, muito falado ou muito recomendado. Então, muitas mães provavelmente também têm dificuldade de falar sobre emoções. Então, acredito que por isso que tem esse manual já explicando, né, como que o que a gente pode explicar, né, para criança sobre os sentimentos, né? Por exemplo, felicidade, estado de espírito de quem se encontra alegre ou satisfeito, contentamento e júbilo. E aí ele coloca até frases, né, de exemplos. Estou muito feliz por ter conseguido completar minha atividade. E ele, né, fala sobre todas as emoções, né? Frustração, estado ou condição de um indivíduo quando se vê impedido de atingir a satisfação de uma necessidade que não se tornou realidade ou não aconteceu conforme esperado e desejado. Estou frustrado porque meu time perdeu. Lógico, né, isso tem que ser adaptado, né, organizado a depender da faixa etária, né, do nível de desenvolvimento da criança, mas isso já é bem legal, que dá um caminho aí pra gente. Legal. Então, o modo de utilizar, que eu vou precisar ler, a criança vai ficar com o tabuleiro, né, e vai apresentar os elementos, e você pode iniciar perguntando para a criança como ela está se sentindo, apresentando as fichas com os sentimentos e pedir para escolha o que melhor represente no momento. A partir daí, deixar a criança reproduzir. Genial. Adorei. Então, o tabuleiro é literalmente um ursinho e sem, né, as expressões. E aqui. E aqui vem vários elementos para completar o ursinho. Ótimo. Incrível. Os elementos. Oh, meu Deus. Achei genial. Então, aqui tem as fichinhas de emoções. Não sei se dá pra ver nessa distância. Então, aqui um ursinho frustrado. Aqui um ursinho feliz. Com nojo. Amoroso. Oh, meu Deus. Com saudade. Animado. Ansioso. Triste. Envergonhado. Com medo. Furioso. E enciumado. E aqui a gente tem, né, os elementos para a criança poder completar esse ursinho. Eu achei genial, principalmente porque tem vários elementos diferentes, né? Então, por exemplo, o enciumado tem o coraçãozinho ali partido e tem aqui um coraçãozinho partido para a criança completar. Então, acho que isso aqui é uma forma de comunicação muito legal. Então, a criança, ela vai, né? Você apresenta essas cards, né, para ele, para a criança, e a criança vai escolher como ela está se sentindo para poder completar o seu ursinho. Então, digamos que a criança está feliz, né? Então, a gente tem aqui. Ai, isso é lindo. Achei um pouco complexo, mas a boquinha. E aí, a gente completa os olhinhos. Ah, não preciso fazer isso. Aqui. Opa. Tá. Assim. Que é o correspondente, né? A carinha de feliz que a criança apontou. Esse feliz foi bem fácil, mas tem alguns que são mais complexos, né? Que tem os olhinhos, né? Ficam diferentes, por exemplo. Tem tudo isso mesmo. O furioso, né? Ele tem o olhinho para baixo. Aqui, então ele tem um olhinho para baixo, que já denota, né, a expressão de furioso. E uma carinha de... Ai.
de brabo, de raivoso. E fora isso tem, né, os outros elementos de coraçãozinho, as gotinhas, enfim, todos os elementos das cartinhas eles estão aqui. Ele é durinho, ó, então a criança provavelmente não vai conseguir quebrar ou estragar. Ele tem aqui a recomendação, né, de idade, então isso é interessante a gente olhar. Então ele é a partir de 3 anos. São peças grandes, então muito provavelmente a criança, acredito que não vai colocar na boca, mas é importante ficar de olho. Mas a partir de 3 anos eles já entendem, então que a criança tem a capacidade de entender essas emoções, claro, quando explicadas a ela, e reproduzi-las, né, no ursinho, para que ela possa, né, se expressar. Dentro do espectro autista, muito provavelmente, acho que crianças um pouco mais velhas que vão se beneficiar desse tipo de joguinho, esse especificamente, né, de montar. Eu acho que durante a montagem, né, do ursinho é importante ter uma conversa, né, e conversando com a criança, muito porque a ideia de entender o sentimento da criança é o que está acontecendo, né? Por que ela está com medo, por que ela está ansiosa, por que ela está frustrada. E isso pode, muitas vezes, abrir espaço para uma conversa, né? Uma boa conversa, para entender os sentimentos dessa criança, né? As emoções, sentir emoção é natural. Então, uma coisa que a gente vê mais comumente acontecendo, é as crianças sendo reprimidas, né? Ou muitas vezes repreendidas por conta das emoções que sentem. Então, uma criança se sentir frustrada, isso não é erro, isso não merece uma bronca, isso não, nada disso. Justamente porque a frustração é uma emoção do ser humano, né? Seja ele pequeno, seja ele grande. Então, a ideia é que a gente consiga ajudar essa criança a entender o que ela está sentindo, então nomear essa emoção. Então, a criança está se sentindo de uma maneira, de um jeito, né? A criança está fazendo birra, a criança está chorando, a criança está gritando, ela está frustrada. Então, ao invés de eu repreender essa criança por isso, eu explicar a ela, né, que aquilo é uma frustração, que tá tudo bem ela ficar frustrada, mas que não está tudo bem ela gritar, ela ser desrespeitosa, ela bater na mãe, para que ela consiga entender isso e aprender a lidar. Se eu não sei, se eu não consigo nomear o que eu tô sentindo, como eu vou lidar com isso? Isso é importante que seja entendido. As crianças, nós adultos já temos uma dificuldade natural de lidar, por exemplo, com frustração. Criar expectativas e ser frustrado é muito difícil. Muitas vezes, muitos adultos não têm inteligência emocional suficiente para lidar com isso, por exemplo. Então, a gente esperar que a criança consiga lidar com isso, né, sem nenhuma dificuldade ou sem precisar, né, do suporte, do acolhimento, talvez a gente está esperando demais, né, de uma criança. Então, e esse é o papel, né, da mãe, esse é o papel da família, do educador, né, acolher essa criança dentro dessas dificuldades, dentro dessa questão emocional, para que a criança aprenda a fazer isso e seja um adulto, né, funcional e responsável afetivamente. Então esse é o nosso objetivo. E muitas vezes, né, dentro do espectro autista, vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil porque a criança já tem naturalmente essa dificuldade devido, né, às características do espectro autista. Então talvez eu vou ter que despender mais energia para poder ensinar, né, a criança sobre essas emoções. Mas de qualquer forma, nenhuma criança nasce sabendo. Então, se uma criança típica não for ensinada, não for apresentada essas emoções, ou mesmo se for apresentadas talvez somente emoções negativas, como essa criança vai entender, né, o que é felicidade, o que é gratidão, o que é satisfação? Então, assim, a gente precisa que isso seja apresentado. A criança, ela nasce sem bagagem nenhuma. Cabe, né, aos pais, aos educadores, né, começar a encher essa malinha da criança, né, e a gente precisa encher com coisas positivas, né? A criança sabendo expressar suas emoções, sabendo se expressar de uma forma mais direta, né? Isso faz com que a criança se sinta mais empoderada, né? A criança, ela vai ter uma autoestima mais alta, a criança vai saber falar o que ela quer, o que ela não quer, o que ela gosta, o que ela não gosta. E é isso que a gente espera que as crianças cresçam, né, confiantes, com uma autoestima adequada, felizes, aprendam a ser assertivas, que elas falem, né, o que elas gostam, o que elas não gostam, para que elas sejam, né, adultos funcionais, adultos com uma responsabilidade, né, emocional, adultos que saibam lidar e assim criem crianças também dessa forma. E é isso que a gente, dentro, né, tanto da psiquiatria, da psicologia, né, dentro do contexto de saúde mental, é o que a gente espera pro mundo, né, que a gente tenha pessoas
mais capacitadas, talvez, né, para lidar com essas demandas emocionais, para que a gente tenha, né, um mundo mais feliz, mais inclusivo, né, que sem tantas, enfim, ou sem tantas coisas ruins, né, que advém dessa dificuldade, né, de lidar com emoções e sentimentos. Por hoje é só. Eu gostei muito desse joguinho. Se alguém quiser o link e tal, alguma coisa sobre, tiver alguma dúvida sobre o jogo, pode deixar nos comentários que eu posso mandar. Eu adorei essa marca, inclusive, descobri, inclusive, que essa marca, que é a Babebi, ela tem vários jogos, né, todos, né, com esse objetivo de ensinar e muito voltado para o neurodesenvolvimento. Então, com certeza, eu vou trazer mais jogos desses. E é isso. Vou levar esse jogo comigo no consultório, porque também vai ser muito importante. E a gente se vê agora no próximo episódio. Tchau!